Fala, meu povo, ligado em meu canal no YouTube. Olha só, neste final de semana vai acontecer a última rodada do Campeonato Potiguar e tendo em vista aí disputas importantes para o futebol de Mossoró. Baraúnas que luta contra o rebaixamento e o Potiguar que almeja as competições nacionais. Estamos com o nosso comentarista Marcos Santos, do Jornal de Fato, também da equipe de esportes da 93, para a gente poder trazer essa temática, né, o que ele está avaliando sobre essa semana decisiva junto ao futebol estadual. Marcão, primeiramente, satisfação ter aqui conosco, né, e trazer esse comentário, Marcos, o que é que você está avaliando com relação ao futebol de Mossoró nessa semana? Como é que tá? Tudo bom? Tô tranquilo? É uma semana bem decisiva, né, principalmente para o Baraúnas. Baraúnas que, primeiro, a ideia é evitar o rebaixamento. Aí, evitando o rebaixamento, estaria na fase de mata-mata. Mas eu tenho dito o seguinte, é o futebol do Mossoró. Não é só Baraúnas, é Potiguar também, que vai para essa rodada final de fase de grupo. O campeonato vai seguir, né, com fase eliminatória de mata-mata, semifinal e a final. Baraúnas depende do Potiguar, o Potiguar precisa vencer o Globo e o Baraúnas precisa fazer o placar frente ao Laguna, para o Baraúnas escapar e tirar aquele saldo de gols, né? O Baraúnas tem um saldo de gols indigesto aí, -8, e o Globo tem -5. E o Potiguar precisa também do Baraúnas. Por quê? Porque o Potiguar... o objetivo diferente hoje, que o Potiguar já está classificado, o Potiguar pensa em Copa do Brasil. E o Potiguar, você veja só, o Potiguar ganhando, o Baraúnas escapando, o Potiguar vai ultrapassaria o Laguna na fase de grupo. O recrutamento técnico fala lá, né, na regra, no regulamento específico do estadual, que o recrutamento técnico, que observa a terceira vaga estadual de Copa do Brasil 2026, fala em recrutamento a soma de pontos da fase de grupo e semifinal, só dessas duas fases. Então quem terminar essa fase de grupo na frente, em terceiro, né, atrás apenas de ABC, América e ABC, ficaria com ótima possibilidade de herdar uma vaga à Copa do Brasil do próximo ano. Copa do Brasil que é a menina dos olhos, né, dos clubes emergentes, principalmente os clubes que vivem aí uma dificuldade financeira. É o caso aqui do Potiguar, do Baraúnas, por conta do Nogueirão fechado, né? O Nogueirão fechado é terrível para os clubes. Isso impacta no orçamento, impacta na questão não só financeira, como também técnica. E está aí o Baraúnas e o Potiguar sofrendo, né, com os gastos adicionais por irem, né, a Natal, a Sul, aluguel de campo, despesa de hotel, enfim, é bem complicado. Então, essa rodada é muito importante para Baraúnas e também para o Potiguar. Ô Marcos, você se lembra agora um pouco mais recente do futebol de Mossoró, que um precisou do outro em uma rodada do Campeonato Potiguar? Se recorda aí na sua memória, uma memória mais recente agora? Tá me testando aí, eu me recordo assim, eu não vou aqui precisar os detalhes, mas eu me recordo que em 2004 o Baraúnas foi campeão da Copa RN, e aí eu vou abrir um parêntese. A Copa RN, e eu achava bem legal esse formato, ele era disputado em paralelo. Perdão, em 2004 a Copa RN era disputada depois do campeonato estadual, observando uma vaga de Copa do Brasil 2005. Aí em 2007 também teve a Copa RN, aí sim, em paralelo ao campeonato estadual. Eu gostava também desse formato, desse outro formato, para a gente ter competições para os clubes não viver, clube profissional. Eu estou falando de campeonato profissional, não viver apenas do campeonato estadual. Não estou falando de base, não estou falando de segunda divisão, não. Estou falando ter uma competição a mais dos clubes profissionais. Então, assim, eu me recordo de 2004, um jogo lá em Natal, o Baraúnas precisava que o Potiguar tirasse pontos do América, e o Potiguar conseguiu tirar. O América era favorito naquele dia e o Potiguar conseguiu, salvo engano, foi uma vitória
Potiguar tinha desmanchado aquela base campeão, a base campeã de 2004 do estadual, e ficou ali com uma basezinha para jogar a Copa RN. Que a Copa RN, para o Potiguar, era apenas um calendário. Sim. Porque o Potiguar já tinha obtido a vaga de Copa do Brasil via campeonato estadual. E o Potiguar ali aprontou uma peça no jogo lá em Natal. E com isso o Baraunas seguiu vivo na Copa RN. E o final todos sabem, né? O Baraunas jogou a Copa RN, disputou a final com o América e foi campeão. E ali foi bem interessante aquela conquista do Baraunas e Copa RN. Porque foi a partir dali que o Baraunas deu aí uma subida Sim. legal, né? Baraunas campeão. Aliás, o futebol do Moçorense estava muito pujante, né? 2004, Potiguar campeão estadual. No mesmo ano, Baraunas campeão da Copa RN. Baraunas campeão do torneio seletivo, veja só. Torneio seletivo para a Série C daquele ano. 2005, aí vem Baraunas campeão. Baraunas, aquela ótima participação de Copa do Brasil. Potiguar ali foi vice-campeão também da Copa RN. 2006, Baraunas campeão. Então ali foi uma década de ouro, né? Que hoje está causando saudade dos esportistas locais. Ô Marcos, com relação também, eu queria que você também ressaltasse aos inscritos, que é que você está avaliando essa parceria, né, que as diretorias estão promovendo desde que não tem um Nogueirão a favor dos clubes, né? Você também tem essa recordação, Marcos, que já teve essa, digamos, essa parceria das diretorias, mesmo com a rivalidade? A parceria em torno do Nogueirão? Em torno das equipes, Potiguar e Baraunas, né, de poder, inclusive esse ano tendo uma coletiva de imprensa, né, ressaltando sobre a ausência do Nogueirão. Entendi. A questão de a gestão dos dois se unir em prol. Exato. Olha, eu não tenho assim, sempre Potiguar e Baraunas, fora 4 linhas, as diretorias tiveram um bom relacionamento, um relacionamento interessante, porque essa questão de peleja, de rivalidade, eu não levo a nada. Eu não me recordo assim de ter tido, vamos dizer, um embate, né, entre diretores. Isso só acontece em dia de jogo, né? Tem aquela tiração de onda tal, que acontece, né, no Potiba, mas eu não me recordo não. E esse ano a união tá bacana, porque é em prol de uma causa maior. Futebol sem estádio não existe praticamente. E aí quando eu falei ontem lá com os companheiros da nossa TV, que é complicado o futebol esse ano aqui em Mossoró. Muito complicado, porque o desafio é enorme. O Nogueirão fechado, ele acarreta muita coisa. Não acarreta só o lado financeiro, como o lado técnico. O lado técnico sim, porque você não tem o mando, você não tem aquela atmosfera favorável do jogo, não tem um torcedor pressionando. Eu sou de uma época que, quando os adversários vinham jogar em Mossoró, Potiguar e Baraunas poderiam estar só com as camisas, que os adversários respeitavam, devido a essa força do calor, da atmosfera de Mossoró. E esse ano não tem, por conta do Nogueirão fechado. Potiguar e Baraunas jogam praticamente em campo neutro. Passou boa parte do campeonato jogando lá na Arena das Dunas. Baraunas jogou em Açu, vai voltar a jogar agora em Açu. Potiguar daqui a pouco pode ter um jogo também lá em Açu. E não tem essa atmosfera. Então isso há uma perda técnica. Os times se prepararam para isso, mas a preparação você coloca aí aspas, porque não é fácil não. Não é fácil. Você, além de ter um orçamento menor, você tem esse problema técnico por conta do estádio que não há aqui na nossa cidade, por descaso da gestão municipal. Marcos, a gente vê, por exemplo, né, a ascensão que é hoje um clube se tornar SAF. Você avalia, Marcos, que nos próximos anos aí, 2, 3 anos, o futebol de Mossoró passar por esse processo? A gente tem 2 times que é SAF na Série B e um agora na Série A, que é o caso do Laguna, além também do Santa Cruz, que é um formato diferente. Você avalia dessa forma? É uma tendência hoje no futebol brasileiro? Acredito, mas não agora, nesse atual contexto. Porque é difícil algum investidor vir para cá e não ter onde jogar.
Não acredito que Potiguar e Baraunas se desloquem para outro canto para atender uma SAF. Não acredito. O local é aqui em Mossoró, porque aqui é onde tem a chama, onde tem a raiz, né? A raiz, a origem, a cultura, o torcedor, que ele está desrespeitado, né? O torcedor foi desrespeitado. Ele não foi respeitado em nenhum momento. Sim. Por conta toda essa questão do Nogueirão. Então eu não acredito em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, agora. E outra coisa, quando você vai também ver essa questão de SAF, não é só que também a questão do estádio, é a questão dos clubes, estatuto, a questão da CND, né? Certidão negativa de débito, porque tudo tá, os clubes têm que estar bem documentado, né? Me parece que o Baraunas tem esse processo bem encaminhado, né? Aliás, o Baraunas, interessante, o Baraunas vive esse momento ruim, tecnicamente, mas burocraticamente, o Baraunas é um clube bem organizado na questão documental. Me parece que é o Potiguar que está atrás. Sim. Mas, enfim, tem que ver se o Baraunas tem algo para resolver, alguma pendência, e o Potiguar, que a gente toma a informação que tem muita coisa por fazer. Para você, a partir daí, você iniciar um protocolo de SAF. Max, para a gente encerrar, eu queria também que você pudesse abordar também quem está nos acompanhando com relação a setores que não fazem parte dentro das 4 linhas, né? Como, por exemplo, o torcedor que faz aquela reza, né? Que tem esse preparativo para um jogo importante, né? A gente tem visto um jogo que vai ser em Açu e o outro em Natal, até porque ambos vão ter essa ligação direta para poder alcançar os objetivos. Isso é bacana, isso o torcedor é interessante. Na rede social, o torcedor do Baraunas não admite que vai torcer pelo Potiguar, e o Potiguar dá de ombros com a situação do Baraunas, né? Mas assim, vai ter essa torcida, não tenho a menor dúvida. Torcedor do Baraunas que for a Sul, ele vai estar com o radinho ali colado com a 93 FM para acompanhar o que acontece no outro jogo. Aquela questão, é um olho no gato, outro no peixe. Verdade. E do Potiguar também, que for a Natal, né, e vai acompanhar o que está acontecendo em Açu, para ver se no final vai dar certo. Assim, é difícil hoje a situação do Baraunas. Matematicamente se apega na possibilidade. Sim. Teoricamente é complicado. Não é nem a questão que eu vejo assim do Potiguar ganhar, porque tem condições de ganhar do Globo, Potiguar, em que pese o Globo vir de uma ascensão. A questão é o Baraunas superar a si próprio, porque não está sendo uma semana fácil para o Baraunas. E em meio aí a saídas de atletas. Todo jogo, o Baraunas é uma formação diferente. Isso para você encontrar o fio de jogo, aquela liga que a gente fala, né? Aquela linguagem do futebol, a liga, ela fica bem mais distante. Bem mais distante. Toda semana é uma saída e aí fica bem complicado para você apurar um jogo. Mas assim, no futebol, enquanto tem bambu, tem flecha. Não pode se descartar isso e de repente o Baraunas se supere. Não é fácil, vai enfrentar o Laguna que é um dos invictos, né? Laguna e ABC. Exato. Únicos invictos no campeonato, um time bem assim, bem acertadinho, organizado, né? Que veio com a base campeã da segunda divisão do estadual. Segunda divisão do estadual, que é tão difícil quanto a primeira. E conseguiu manter essa base e está aí, né? Com a classificação já definida, o Laguna. E vai para esse jogo, assim como o Potiguar, pensando em seguir pontuando, observando a Copa do Brasil. Mas vamos esperar pelo que acontece. Espero que dê certo para o futebol de Mossoró, que a gente é daqui, né? Mas se não der, paciência, o Baraunas sabe onde errou, sabe, e a gente entende que muitas coisas ali não estão ao alcance da gestão. Porque quando você contrata um jogador, não tem lá na testa dele que vai dar certo, né? Mas o Baraunas teve ali uns problemazinhos, mas é um misto de coisas, isso aí é um assunto para a gente falar posteriormente, mas não é fácil, como eu falei aqui no começo, né, desse bate-papo com você. Você ir para um campeonato bem complicado, com orçamento menor e sem ter um estado de futebol. Max, a gente agradece pelo seu conhecimento de trazer, né, quem está nos acompanhando nesse momento. Você tem um grande conhecimento com o futebol de Mossoró e para a gente trazer essa análise importante, em especial no YouTube. Valeu.
João Paulo Castro.